feito com muito cuidado para as pessoas não acharem que amanhã vai acabar o Bitcoin, assim, vai ser proibido ter uma carteira autocustodiada no Brasil. Não. Amanhã não, mas um dia a chance é altíssima de que vá. Não, na verdade não. Não? Esse aqui é o ponto, assim, né? Eu acho que, não só no Brasil, tá? Esse não é um movimento do Brasil, esse é um movimento global. Quando a gente olha para o processo de evolução de regulamentação do cripto, a gente vem né? Foi criado ali o clubinho da Web3 que sabia mexer, eram poucas pessoas. Quando você vai dando corpo para aquilo e a tecnologia em si, né? Não só a moeda, mas quando a gente fala do sistema de blockchain e a gente começa a dar novos usos para aquilo, né? De desenvolver novas tecnologias em cima da tecnologia, como é que a gente torna isso, que é o que eu acredito que seja o coração, né, do cripto? Como é que você torna isso útil para as pessoas? Você precisa fazer com que elas conheçam isso e você massifica isso unindo ao que elas já conhecem, né? Que é hoje o sistema financeiro tradicional. Então, para você tornar a cripto massificada, efetivamente, né, para minha mãe, né, para minha avó entender o que é o uso de cripto, primeiro eu preciso trazer isso para uma realidade no qual ela conhece e aí expandir isso. Eu acho que as empresas que foram surgindo dentro desse ecossistema, elas entenderam isso, né? Então, por que é tão legal hoje eu poder fazer um Pix no meu aplicativo da Bitso, né, que é todo baseado em moeda, né? É muito mais fácil, é útil, eu posso fazer um pagamento, então eu tenho que ter acesso ao sistema, né, de emissão de boleto, que é todo regulado, né? Então, quando o governo olhou esse movimento do tipo, pô, aqui tem e aí falando globalmente, pô, aqui tem uma tecnologia que dá para tirar, né, que eu consigo integrar e ampliar, né, para mais pessoas, que eu consigo transformar isso para uma inovação olhando dentro do governo. Então, os contratos inteligentes falam muito sobre isso, o processo de tokenização fala muito sobre isso. A visão, ela é menos vamos proibir. A gente entende que, né, novas tecnologias sempre causam receio, mas hoje ela está sendo muito do tipo, vamos entender quais são as potencialidades e regular de uma forma em que a gente não trave a inovação dentro do processo. Então, hoje, por exemplo, ninguém está discutindo carteira autocustodiada, porque ninguém quer regular o Bitcoin. O que é a regulação que está sendo feita hoje foca em o quanto essa criptomoeda faz intersecção com o mercado financeiro tradicional. Entendeu? Que é onde realmente as empresas conseguem fazer esse boom ali em termos de uso mesmo. Você não precisa entender como funciona uma hash para poder investir numa Bitcoin, num Tether, etc. Por quê? Porque a linguagem daquilo foi transferida para algo do cotidiano e é algo que a gente consegue entender. E a base disso tudo é a educação, né? E isso é feito em muitos processos. Inclusive para dentro do governo. Então, o governo fala, eu tô vendo aí que vocês estão fazendo toda essa transação, eu acho que a gente pode se beneficiar disso de N formas. Então, a criação do real digital, né? Todo o projeto do Drex, por exemplo. Se explora muito hoje a questão das remessas internacionais, dos contratos inteligentes. E aí eles querem olhar de uma forma em que aquilo não deixe de existir, mas também que seja seguro para as pessoas que utilizam, né? Então, não só no Brasil, mas como no mundo, esse trabalho está sendo construído a muitas mãos, assim. E eu acho que é isso que a gente precisa perder um pouco do medo, sabe? Não é porque entrou no Estado que vai ser proibido. Se você faz esse processo educacional, e eu acho que esse é o grande trabalho das empresas hoje, junto com os reguladores do sistema financeiro tradicional, a gente consegue achar o caminho ideal para continuar desenvolvendo a tecnologia sem que a gente barre o uso dela inicial, que é você ter o seu investimento em Bitcoin, você ter a sua carteira autocustodiada, né, que é a descentralização. Mas a partir do momento que eu integro isso de alguma forma com o sistema financeiro tradicional, eu tenho que seguir algumas regras para, né, para trazer segurança para quem está fazendo o uso daquela tecnologia. Você conhece a blogueirinha? Conheço. Tá dando risada já porque eu mencionei ela. Por quê? Foi a segunda vez que eu menciono, pode. Porque eu andei vendo umas entrevistas dela e aprendi muito com ela sobre o quanto a franqueza absoluta, extrema, às vezes consegue extrair coisas da pessoa que tá do outro lado da mesa que num papo normal talvez não conseguisse extrair. Falando isso para dar o contexto aqui de que eu não pretendia começar o papo nesse tom mais inquisitivo, combativo. Eu tenho várias curiosidades sobre tua vida pré-cripto. Mas, já que a gente tá nesse tópico, eu concordo muito contigo que o papo
sobre regulamentação aqui no Brasil está muito mais focado nas intermediadoras, nas exchanges, nas empresas que prestam serviços e não em tentar regular o direito das pessoas terem uma wallet ou de terem Bitcoin. Concordo contigo. Mas, se a gente der alguns passos atrás e olhar para a história da regulação de cripto nos Estados Unidos, que é mais antiga do que a nossa aqui, desde 2013 com a BitLicense em Nova York, o que a gente vê são movimentos no sentido de exigir licenças para as empresas operarem e, sem entrar muito no detalhe, movimentos no sentido de proteger as maiores empresas do setor e de encarecer a entrada de gente nova e menor. E tem pontos positivos nisso, como, por exemplo, proteger a população de cair em golpes de exchanges gringas. E também acho que tem pontos negativos disso que envolvem desestimular a competitividade. E aí, quando a gente dá mais alguns passos atrás ainda, tu falou de analogias com as coisas que as pessoas já conhecem, né? Décadas atrás, no mundo do Bitcoin fala-se muito sobre a ordem executiva 6102, se eu não me engano, que foi quando lá nos Estados Unidos proibiu-se a posse física de ouro. E basicamente o governo forçou todo mundo que tinha ouro físico a vender para o governo num preço tabelado. Sim. E essencialmente proibiu a custódia de ouro físico. Isso não está em pauta explicitamente na discussão regulatória, mas se você olhar toda a rejeição que havia aos ETFs no começo e o processo de aprovação dos ETFs, o fato de que hoje 10% dos Bitcoin, mais que 10% dos Bitcoin em circulação já são custodiados por ETFs. Eu não estou querendo dizer que esse é o plano explícito, autodeclarado dos governantes americanos, mas eu não consigo ignorar uma pontinha de medo que a história inspira dentro de mim. Você não acha que a gente deveria também não ser tão leviano assim? Né? Não, com certeza. É que eu acho que o que acontece hoje nos Estados Unidos, ela é exceção, ela não é a regra. Bom ponto. Tá. Eu acho que eles têm muito porque... E aí, eu acho que o interessante nos Estados Unidos isso aconteceu muito porque o debate sobre regulamentação de cripto, ele foi muito politizado. E isso é algo que não acontece na maior parte dos países. Hoje, isso não existe aqui no Brasil. Ninguém tá falando que regulamentar cripto é coisa de direita ou de esquerda, de partido A, partido B, partido C. Isso é o melhor cenário possível. Porque aí, quando a gente constrói uma regulação, a gente constrói ela sem nenhum tipo de viés específico. E você cria o que a gente chama de política de Estado e não política de governo. E isso faz com que... O que é uma política de Estado? É uma política que permanece independente de quem é o presidente. Ou independente de quem é o presidente do Banco Central. Né? Então é algo tão... o PIX. O PIX é uma política de Estado. E vai entrar gente, vai sair gente. Ninguém vai acabar com o PIX. Então, a ideia é construir uma regulação de cripto que tenha exatamente esse viés. Que é completamente contrário do que acontece hoje nos Estados Unidos. Né? Então, o debate em si, ele foi muito... Ele radicalizou muito. E isso prejudica o desenvolvimento e o olhar para a tecnologia com as potencialidades que a tecnologia tem. Né? Mas, por exemplo, a obtenção de licença é algo que é o que traz hoje segurança para qualquer pessoa que deseja operar nesse sistema, né? Integrando ele a um sistema financeiro tradicional. Então, qualquer país hoje que começou a discutir regulamentação de cripto fala muito sobre solicitar com que as empresas, de fato, que operam com isso, vinculados ao sistema tradicional, tenham uma licença porque elas sigam uma série de regras muito focadas em combate à lavagem de dinheiro, em financiamento ao terrorismo, né? Para que isso também não se torne um mercado paralelo para esse tipo de atividade. Né? O não regular, ele também é uma decisão política. Acho que é muito importante a gente ter isso em mente. Então, se a gente vê que um mecanismo que é bom, que tem potencial, está sendo usado para uma finalidade que não é a finalidade no qual ele foi criado, o regular pode ajudar muito mais ele se manter fiel à sua origem do que o contrário. E você pode transformar o mercado num mercado, né, horroroso, onde as pessoas só utilizam aquele mecanismo porque não tem fiscalização nenhuma e você faz o que você quiser lá dentro, né? A festa do caqui. Então, o equilíbrio é essencial. Eu entendo todos os receios, eu acho que é impossível a gente prever o futuro, mas é isso, assim, eu acho que os Estados Unidos é um mercado à parte.